Eclipse, um dos fenômenos mais incríveis da natureza, que intriga a humanidade há milênios. Ao final desse vídeo você saberá tudo, desde a ciência por trás desses eventos até alguns fatos históricos incríveis e como observar um com segurança. Nessa jornada vamos subir em um vulcão extinto no Brasil e explicar como esse fenômeno ajudou a comprovar uma das teorias de Einstein, o levando a ser conhecido mundialmente. E também ir a um zoológico nos Estados Unidos para ver o comportamento dos animais durante o eclipse total. Aliás, animais míticos geralmente eram os responsáveis pelos eclipses em diversas culturas antigas. No Vietnã, acreditava-se que o eclipse era causado por um sapo gigante que devorava o sol. Na China, o devorador era um dragão. Já na Coreia, a culpa era de cachorros míticos que tentavam roubar o sol. Já para os incas, um jaguar ou uma cobra eram quem devoravam a lua em um eclipse lunar. Para eles, o eclipse solar era causado pela fúria do deus Inti, o deus do sol. O sol seria o homem, a lua a mulher e as estrelas seus filhos. Mas o que eles não sabiam era que o sol é uma estrela com um tamanho aproximado de 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. Só para ter uma ideia da dimensão, vamos colocar a Terra ao lado. Se você se achou pequeno agora, imagina a lua, que é bem menor ainda. Agora, como que um negócio desse tamanho consegue tampar um outro desse gigantesco? O sol está nascendo lá atrás. Vou pegar essa concha e colocar bem perto da câmera. Consegui tampar o sol com essa conchinha minúscula. É assim que a lua consegue encobrir o sol. Embora nossa estrela seja 400 vezes maior do que a lua, ela está 400 vezes mais longe. E isso faz com que os dois tenham mais ou menos o mesmo tamanho no nosso céu. Uma coincidência cósmica. Um eclipse solar acontece quando o Sol, a Lua e a Terra se alinham. Mas se a Lua gira ao redor da Terra, por que um eclipse não ocorre todo mês? Acontece que a órbita da Lua ao redor da Terra não é retinha, ela é um pouco inclinada. Às vezes a sombra fica acima e às vezes abaixo. O eclipse acontece quando o alinhamento fica no mesmo plano. E a forma como esse alinhamento ocorre determina o tipo de eclipse que nós vemos aqui. O primeiro tipo de eclipse é o parcial, como esse visto do sul do Brasil em julho de 2019. Onde estamos, a lua está cobrindo parcialmente o sol. Parece que o sol levou uma mordida, mas não foram cachorros míticos e nem sapos gigantes. O eclipse parcial acontece quando o sol, a lua e a terra não estão perfeitamente alinhados. A sombra que a lua faz tem duas partes, uma mais escura e menor no meio, chamada de umbra, e uma mais distante e maior, chamada de penumbra. No eclipse parcial, estamos nessa parte de fora da sombra, na penumbra. Repare que a sombra não cobre totalmente o planeta, por isso o eclipse é visto somente em uma região do globo. E por isso também que para ver o próximo tipo de eclipse, o anular ou anelar, precisamos fazer as malas e ir para o nordeste do Brasil. Estava previsto para ter um no dia 14 de outubro de 2023. Um eclipse anular acontece quando a lua cobre quase totalmente o sol, deixando um círculo em volta, parecendo um anel, chamado de anel de fogo. Isso acontece porque a órbita da lua, além de ser inclinada, também não é exatamente circular. Ela tem a forma elíptica ou oval. Por isso, às vezes, a lua parece bem maior, porque ela está mais próxima da Terra. Ocorre a chamada superlua. Mas às vezes ela está mais afastada, então parece menor. Nessa situação, a lua projeta uma sombra e forma uma região chamada de antumbra. Chegamos ao litoral do Rio Grande do Norte, mas a previsão do tempo aqui não era nada boa. As nuvens fechavam cada vez mais. Tivemos que ir para o interior, onde chove menos. Vamos aproveitar o trajeto para explicar como essa região do semiárido nordestino ajudou a provar uma das teorias de Albert Einstein. Em 1919, duas expedições saíram da Inglaterra. Uma equipe foi para a Ilha de Príncipe, na África, enquanto a outra foi para Sobral, no Ceará, para investigar um fenômeno. Pela teoria da relatividade geral de Einstein, um feixe de luz produzido por uma estrela teria sua trajetória desviada ao passar por um campo gravitacional muito forte. Os cientistas queriam tirar fotos de estrelas para ver se a luz seria desviada pelo campo gravitacional do Sol, e isso só daria para ser feito durante um eclipse total. O problema é que o mau tempo prejudicou a qualidade das imagens da equipe que foi para a África. A equipe que veio para Sobral conseguiu tirar belas fotos com o céu limpo.
O experimento foi um sucesso e ajudou a comprovar que Einstein estava certo e mudar os rumos da ciência. E pra gente também funcionou. Chegamos a Angicos, no Rio Grande do Norte, que fica a mais ou menos 600 km de Sobral. O céu está bem limpo e vai dar para tirar boas fotos. O eclipse já começou. Estamos bem perto do Pico do Cabugi, o único vulcão extinto do Brasil que nunca entrou em erupção e mantém essa forma cônica ainda. Vou tentar subir o pico e tirar uma foto lá de cima, mas tenho que correr porque a sombra da lua está avançando rapidamente. Infelizmente não vai dar para chegar no topo. O anel já se formou. Estou agora na região da Antumbra. A vista daqui de cima é incrível, dá para ver quilômetros de distância. E venta muito também. O sol já está quase se pondo e é melhor eu descer porque vai ser difícil voltar no escuro. Até a teoria de Einstein acreditava-se que existia um planeta entre Mercúrio e o Sol. Deram o nome de Vulcano, o deus do fogo, dos vulcões e da metalurgia pela mitologia romana. Aparecia até em alguns mapas da época. Era para explicar a estranha órbita de Mercúrio, mas a teoria de Einstein ajudou a acabar de vez com essa hipótese. Só que o eclipse de Sobral foi um eclipse total, que é o que vamos ver agora. Tinha a previsão de ocorrer um na América do Norte no dia 8 de abril de 2024. Então vamos fazer as malas de novo e ir para lá. Aterrissamos em Dallas, cidade onde ocorreu o assassinato do presidente americano John Kennedy em 1963. A previsão aqui também não era nada boa. Todo mundo esperava que o céu ficasse nublado no dia do eclipse. Vamos tentar acompanhar o eclipse no zoológico da cidade. Os cientistas dizem que alguns animais mudam de comportamento, achando que já virou noite. No eclipse total, nós ficamos na região da Umbra, em que o Sol fica totalmente coberto. Isso se a gente conseguir ficar no caminho da totalidade. É essa faixa em vermelho, que tem aproximadamente 6.000 km de extensão, mas apenas 160 km de largura. Nas faixas amarelas e em laranja, vai ser possível ver apenas o eclipse parcial. Nós estamos, nesse momento, bem na faixa vermelha, no caminho da totalidade. E essa sombra corre a uma velocidade impressionante, acima de 1.600 km por hora. A velocidade depende de onde estamos. Perto dos polos é mais rápida. A NASA vai decolar um avião WB-57 e tentar perseguir a sombra para fazer algumas observações, assim como fizeram no eclipse de 2017. Só que a velocidade desse avião é bem menor do que da sombra. Eles vão ganhar só 2 minutos a mais. Para quem for ver do chão, a totalidade vai durar apenas 4 minutos e meio e no avião pouco mais de 6 minutos. Para acompanhar a sombra por mais tempo, precisaria de um jato supersônico, que é o que foi feito em 1973, com o Concorde, que conseguiu acompanhar a sombra durante 74 minutos a uma velocidade impressionante de 2.200 km por hora durante o eclipse que varreu a África, a observação mais longa de todos os tempos. A vantagem desses WB-57 é que eles conseguem voar a altitudes muito altas. Nesse eclipse vão voar a 15.000 metros. Assim, eles conseguem ver a luz que geralmente é bloqueada pela atmosfera. Os animais aqui do zoológico nem fazem ideia do que está por vir. Para eles é só mais um dia normal. Agora são 12h37 da tarde e o eclipse já começou. Não dá para notar muita diferença ainda. A lontra ainda consegue aproveitar o sol para se secar depois de um mergulho. Dá para ver alguns fenômenos interessantes durante o eclipse, como essa mancha solar, que é uma região com uma temperatura menor, por isso ela parece mais escura, e é um fenômeno temporário. E podem ser gigantescas. Esse é um vídeo da NASA em que colocaram uma bola com o tamanho aproximado da Terra. Os animais continuam com sua rotina, nem fazem ideia do que está por vir. Agora é 1h19 da tarde e a lua já encobriu mais da metade do sol. A totalidade começa daqui 20 minutos. Vamos correr para a área da savana africana. Está um pouco mais escuro, mas não é um efeito drástico. Vamos tentar achar um espaço para montar a câmera por aqui.
Agora só tem um pedacinho do Sol e já escureceu bem. Mas repare como vai escurecer rápido na totalidade. Agora sim, eclipse total do Sol. Já dá para tirar o filtro da câmera. Olha que imagem espetacular. Dá para ver a coroa solar. É essa área mais externa da atmosfera do Sol, composta de plasma, que pode chegar a mais de 2 milhões de graus Celsius. Só dá para ver a olho nu durante um eclipse total. Dá para ver também as proeminências solares, que são grandes erupções de plasma, ou seja, são gases a temperaturas muito altas provenientes da coroa solar, e são gigantescas. Olha o tamanho da Terra comparado a uma proeminência. Nesse eclipse total dá para ver várias delas, isso porque é uma fase de atividade solar intensa. E olha a emoção das pessoas, realmente é um evento único. Enquanto isso, no Brasil, fora do caminho da sombra, a luz do Sol brilha normalmente. Vamos ver os animais. Os animais parecem um pouco confusos, mas também é como se tivesse virado noite de uma hora para outra. Dá para enxergar planetas como Júpiter e Vênus e as estrelas, assim como aconteceu em Sobral no começo do século XX. Fico imaginando os povos antigos, não é à toa que surgiram tantas lendas ao redor do eclipse. Parece que de uma hora para outra, seres míticos engoliram o Sol. E assim como a escuridão veio rápida, as luzes solares também voltaram com a mesma velocidade. Quando os primeiros raios solares passam, se forma o anel de diamante. Isso acontece porque a Lua tem crateras e montanhas, então alguns raios solares passam primeiro, formando esse efeito que lembra um anel de diamante. Os animais parecem um pouco confusos com o que aconteceu. Essa girafa saiu correndo. Cientistas já tinham observado essa ansiedade em girafas em outros eclipses. Geralmente elas são tranquilonas. Os flamingos foram para a água, que é onde eles normalmente dormem quando anoitece. Um pouco mais cedo, eles estavam todos na terra. E esse cachorro selvagem africano até se levantou. Ele estava dormindo até agora há pouco. Dependendo de onde você estiver, você pode ouvir grilos e sapos. Abelhas também podem alterar seu comportamento. Um fenômeno curioso que também dá para observar quando o Sol está parcialmente coberto são as sombras das árvores. Normalmente a sombra não fica muito nítida, mas durante o eclipse a luz fica mais fraca e as sombras ficam bem nítidas. Dá para ver a imagem do eclipse projetada, milhares de imagens na verdade. É um efeito óptico interessante que acontece. Essa, aliás, é uma das formas de você ver o eclipse se não estiver com uma lente apropriada. Você pode pegar um pedaço de papelão e fazer um furo. A luz que passar pelo buraco vai fazer uma projeção do Sol, assim como as folhas das árvores. Mas nunca olhe para o Sol pelo buraco ou diretamente. Você pode ficar cego. Esse é um olho de boi que teve queimadura na retina. Você consegue ver esse pontinho preto? É o que acontece se você olhar diretamente para o Sol. E essas daqui são lesões na retina de uma pessoa que olhou diretamente para o Sol num eclipse solar. Use um filtro de solda número 14 como esse, ou óculos próprios para ver o eclipse. Não use óculos de sol normal ou chapas de raio-x. O próximo eclipse anular que vai ter no Brasil vai ser em 2027, mas vai pegar só na pontinha do Rio Grande do Sul. No restante do país vai ser um parcial de novo. O próximo eclipse total no Brasil vai ser só em 2045. Só que vai dar para ver a totalidade só lá no norte e no nordeste. Aliás, foi mais ou menos nessa região que teve o último eclipse total no Brasil, no dia 29 de março de 2006. Exatamente 6.585,3 dias antes desse eclipse que passou na América do Norte. A cada período desses, que dá mais ou menos 18 anos, nós temos dois eclipses parecidos. Repare nos dois trajetos, muda só um pouco a posição. É conhecido como ciclo de Saros e já era conhecido há milhares de anos pelos babilônios. Vai ter um eclipse parcial no Brasil no dia 2 de outubro de 2024, mas vai dar para ver só quem estiver no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e vai pegar só uma parte bem pequena do Sol.
Essa vai ser a visão do eclipse de quem estiver em São Paulo, por exemplo, se não estiver nublado. E olha que interessante, 2 semanas antes desse eclipse solar, vai ter um eclipse parcial da Lua, no dia 17 de setembro de 2024. O eclipse da Lua acontece quando temos um alinhamento, mas agora é a Terra que cobre o Sol, fazendo uma sombra na Lua. Esse intervalo não é aleatório, é exatamente o tempo que a Lua leva para dar meia volta ao redor da Terra. Repare nessa simulação, no dia 17 de setembro é Lua cheia. O eclipse da Lua só acontece nessa fase. Agora, 2 semanas depois, vai ser a Lua nova, o dia do eclipse solar do dia 2 de outubro. O eclipse solar só acontece na Lua nova. Então, é comum ter um eclipse da Lua 2 semanas antes ou depois de um eclipse solar. O eclipse lunar parece mais frequente simplesmente porque a Terra é bem maior do que a Lua, então forma uma sombra maior. Às vezes, pode acontecer da Lua ficar vermelha. Isso acontece porque a luz azul que passa pela atmosfera terrestre é espalhada, enquanto a vermelha consegue atravessar. É o espalhamento de Rayleigh, formando a chamada lua de sangue. E uma última curiosidade, Cristóvão Colombo usou o conhecimento que tinha sobre o eclipse lunar para convencer uma tribo indígena a continuar a ajudá-los. Ele marcou uma reunião com o chefe dos Arawaks porque sabia que daqui 3 dias teria um eclipse lunar, e disse que seu Deus estava muito bravo porque eles não estavam mais fornecendo comida. O chefe da tribo deve ter ficado apavorado quando a lua se apagou diante de seus olhos. Depois de saber um pouco mais sobre o eclipse, você já sabe que não precisa ter medo. Nós apenas estamos no melhor ponto do sistema solar para ver um eclipse, porque outros planetas com luas também podem ter eclipses, como Júpiter. Mas suas luas são tão grandes que bloqueiam tudo, não dá para ver a coroa e as proeminências. No eclipse em Marte, parece que tem uma batata na frente do Sol. O que faz o eclipse aqui especial é o fato da Lua ter mais ou menos o mesmo tamanho do Sol no nosso céu.